aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das partidas mais lindas que eu já vi. É uma partida do Nakamura jogando contra Boris Gelfand e o Nakamura sacrifica a dama 4 vezes em sequência. Então, vamos lá. O Boris começa com D4, temos cavalo em F6, C4 e G6, convidando as brancas para jogar uma Índia do Rei. Cavalo em C3, bispo em G7 e E4 é a Índia do Rei tradicional. Aqui o Nakamura joga D6 para desencorajar o avanço do peão. O jogador de brancas tem um centro muito grande, mas isso não vai importar, contanto que o jogador de pretas não permita que as brancas façam progresso com esse centro. Portanto, cavalo F3, roque, bispo em E2. E nessa posição, a maior parte dos amadores, imagino eu, joga cavalo em D7 para preparar o avanço E5. O Nakamura demonstra que E5, na verdade, pode vir sem preparação. E o objetivo do lance é bater no centro das brancas, provocar fraquezas. Ou brancas tomam, por exemplo, que parece um peão de graça, mas não é, ou brancas avançam e enfraquecem a casa de C5. Nesse caso, o jogador de brancas ignorou e fez o roque. Se você está se perguntando por que tomar não é um peão de graça, a ideia é que depois da captura, por exemplo, e dessa troca, cavalo por E5 não vence o peão porque temos cavalo por E4 ganhando o peão de volta, portanto o E5 pode vir sem preparação. E a ideia é, se as brancas avançarem enfraquecendo o C5, por exemplo, você pode ocupar essa casa na sequência, portanto as brancas fazem o roque ao invés de avançar. As pretas jogam agora cavalo em C6, batendo no peão, vem o avanço e cavalo na casa de E7. Essa daqui é a posição típica da Índia do Rei e é aqui que a teoria diverge assim gigantescamente. Existem vários caminhos que o jogador de brancas pode seguir, mas todos eles envolvem um plano em comum. Tá vendo que o jogador de pretas possui sua cadeia de peões voltada para lá do rei? A nossa ideia é atacar para lá. Tá vendo que o jogador de brancas possui a cadeia de peões voltada para lá da dama? A ideia das brancas é jogar C5, rompendo essa cadeia de peões e atacar na ala da dama. Basicamente, a ideia das duas aberturas é preparar essas rupturas de peões. Pretas querem jogar F5, F4 e brancas querem jogar C5. Então, o jogador de branca joga cavalo em D2, e esse é um lance muito estranho para quem não conhece. Mas a ideia do cavalo em D2 é o seguinte: se brancas jogarem o simples B4 para jogar C5, pretas vão jogar cavalo em H5 para jogar F5. Então, digamos, C5, F5, os dois conseguem as suas rupturas extremamente rapidamente, mas as pretas têm esse cavalo extremamente ativo. Caso o jogador de brancas mova o cavalo, no entanto, então ou cavalo em E1 para jogar cavalo em D3 depois e apoiar o C5, ou cavalo em D2 para jogar o B4 e cavalo em B3, ou cavalo em C4, qualquer que seja o caso, agora cavalo em H5 não é mais uma opção. Olha, bispo e dama estão mirando essa casa, então o jogador de pretas tem que jogar cavalo em E8 ou cavalo em D7. E o plano das pretas vai demorar um pouco mais para enfim, entrar em atividade, porque o jogador de pretas vai ter que eventualmente, né, coordenar essas duas peças que estão fora do jogo. Mas vamos lá. Vem o B4 para poder jogar C5, vem o F5 do Nakamura. Nessa posição, se você está se perguntando por que brancas não tomam, a ideia de você capturar aqui agora é que as pretas, curiosamente, vão tomar com o peão de G. E isso, quer você acredite, quer não, é factualmente ruim para as brancas e muito fácil de jogar para as pretas agora. Porque uma vez que a coluna G se abre, pretas têm N maneiras de atacar esse rei. Dá pra jogar rei em H8, torre G8, dá pra jogar torre F7, torre G7, dá pra gente jogar cavalo G6, cavalo F6, esse cavalo vai pra H4, a dama vem pra casa de G5 e a posição é um pesadelo pras brancas que não tem espaço nenhum. Você pode olhar pra essa posição e pensar, peraí, mas o jogador de pretas expôs o seu rei. Expôs pra quem? Que peça que vai vir atacar o rei das pretas? Porque até onde eu sei, a única que consegue chegar aqui imediatamente é o bispo, que vai ser prontamente chutado de volta. Se esse cavalo se move para que o bispo possa chegar, F4. E basicamente o rei das pretas está perfeitamente seguro. Portanto, as brancas nem tocam nesse centro com uma vara de 10 metros. Ao invés disso, brancas jogam C5, que é a sua ruptura. Beleza, vamos jogar onde a gente tem força, não onde o adversário tem força. Nakamura segue com o cavalo em F6, pressionando o peão, e as brancas jogam F3, então reforçam a defesa. E aqui o Nakamura joga F4, que é o lance forte, tradicional, com o objetivo de quê? Prender todos esses peões para poder jogar G5, G4 e abrir o rei do jogador de brancas. É isso mesmo, o Nakamura vai mover os peões todos na frente do rei, porque já que o centro está fechado, tanto faz que eu vou abrir o meu rei aqui na ala do rei. Como exatamente você vai me atacar, Boris Gelfand? Pergunta o Nakamura. E o Boris responde, eu vou atacar na ala da dama. Cavalo C4, pressionando D6. G5, preparando G4 no futuro. E A4 pegando espaço na ala da dama. Cavalo em G6, trazendo mais peças para a ala do rei. Bispo em A3, que é um lance que ao mesmo tempo está pressionando a casa de D6 e também está alinhando esse bispo com a torre do Nakamura.
E aqui agora o Nakamura joga uma manobra muito legal. Essa daqui é tradicional, isso daqui tá em quase todas as índias do rei, torre F7. Esse lance parece estranho, mas olha, sai da mira do bispo, mas não é só isso. Digamos que o jogador de brancas decida romper a tensão, capture o peão, né, para estabelecer D6 como uma fraqueza, e tente pressionar esse peão, então jogue B5, por exemplo. Como o jogador de pretas vai defender? Ele vai ter que descoordenar suas peças na defensiva, tipo o cavalo em E8? Não, ele defende atacando. Ele joga bispo em F8, que ao mesmo tempo defende, e vaga a casa de G7. Então agora a gente vai jogar torre G7. Essa torre também está de olho na casa de C7, onde poderia haver uma possível infiltração. E esse sistema, na realidade, é extremamente forte para as pretas. As pretas vão jogar H4, G4, torre G7 e vão arregaçar o rei das brancas aqui. Por consequência, né, o torre em F7 é um lance bem forte. E então o Boris Gelfand joga B5. Ele vai para um outro plano tradicional das brancas na Índia do Rei, que é tentar o C6, que é um lance que muitas vezes consegue resultados. Digamos que nessa posição você joga o bispo em F8 e vem o C6. Não importa muito bem o que você faça, você sai perdendo. Se você ignora, joga a torre G7, por exemplo, eventualmente brancas vão poder tomar, e de qualquer forma ele estabeleceu uma série de fraquezas. Você tem um peão isolado, o peão de C está atrasado e é um alvo para as brancas utilizarem no longo prazo. Ao mesmo tempo, se você toma, por exemplo, ele vai tomar com o peão de E, e de repente ele abre essa diagonal e o seu rei não está mais seguro assim, ao mesmo tempo que essa é uma casa que ele pode utilizar para os cavalos, e se você avança, basicamente a próxima ruptura dele vai ser o A5, e essa é uma ruptura muito fácil de preparar e muito difícil de enfrentar. Então, quando o Boris joga B5, ele está basicamente forçando a captura, que é algo que a gente não quer fazer, porque é uma coisa que enfraquece muito a posição. Veja, se você toma, e é o que o Nakamura fez, depois de bispo toma, esse peão se torna um alvo, o peão de D tá para ficar passado, então ele vai tentar jogar A5, B6 para passar o peão de D, ele quer trocar esses peões aqui pra gente ficar com o peão isolado, enfim. O jogador de brancas tá jogando muito bem, mas tem que ser assim mesmo, senão o jogo não fica interessante. Se for só um dos lados jogando bem, aí por que a gente tá assistindo? O legal é ver os jogadores jogando contra oponentes fortes, e o Boris Gelfand é espetacularmente forte, principalmente nessa época ele estava competindo com o Anand pelo título de campeão mundial. Vamos lá. H5 por parte das pretas, A5 por parte das brancas. G4, brancas não querem mexer, né? Já estabelecemos que se as brancas capturam, só ajudam o ataque das pretas, portanto, brancas jogam B6, começando o seu próprio ataque. Da mesma maneira, pretas não querem mexer nisso daqui. Qual que é o problema de capturar? O problema de capturar é que, digamos que você jogue C por B6. Ele toma de volta, agora o peão de D está passado e o jogador de brancas tem todas as peças prontas para entrar na nossa posição. Se A6, cavalo B5, cavalo D6, esse tipo de coisa já está chegando. Por consequência, o Nakamura ignora e joga G3. Novamente, é o melhor para as brancas apenas deixar como está. Se as brancas tomam, piora. Se as brancas capturam, esse peão que vai ficar aqui vai ficar muito forte. Ele basicamente sozinho está montando uma rede de checkmate. Agora é uma questão de tempo até essa dama chegar na casa de H4 e dar checkmate. Então, por exemplo, a gente vai jogar tipo o cavalo D7, a dama vai vir para H4, você vai perder o jogo. A única maneira de não perder o jogo seria tipo bispo em F2 para entregar o bispo e tirar o seu rei aqui dessa rede de checkmate, tentar correr o rei para lá da dama. Mas, é claro, o jogador de brancas não toma e não avança também. Ó, curioso, por que não avança? Porque isso daqui é um problema, certo? A ideia seria, a gente resolve essa tensão e sacrifica o bispo. E agora é uma questão de tempo, novamente, até que a dama infiltre. O melhor para as brancas, nesses casos, é deixa como tá, assim como as pretas estão deixando. Ele joga rei H1. Se, eventualmente, pretas resolverem tomar, pelo menos não vem com cheque. Beleza. E a gente usa o peão do jogador de pretas como um escudo para o rei das brancas. Agora o Nakamura joga bispo em F8, preparando então para poder trazer a torre para a casa de G7. E ao mesmo tempo, né, tentando uma troca que é bacana, porque nós temos peões em casas escuras, então esse bispo é uma peça que quer ser trocada. Ele tem peões em casas claras, então essa não é uma peça que quer ser trocada. E o Boris joga um lance que complica pra caramba a posição. Ele joga D6. Nessa posição, provavelmente teria sido melhor só jogar bispo em G1, mas o Boris joga D6. E quando ele joga esse D6, a posição está extraordinariamente complicada, por quê? Agora o jogador de pretas é forçado a resolver essa tensão de alguma maneira, porque está sob ameaça de D por C7 ou de D por C7. Então essa tensão precisa ser resolvida. Se por um acaso você resolve a tensão jogando C por D6, por exemplo, que é um lance natural, você tá pior porque o peão de D tá cravado, né? Na verdade, a sua dama tá sem defesa,
as brancas podem ignorar esse ataque ao bispo por enquanto, capturar um peão por aqui e depois jogar bispo em B6 e as pretas, né, estão basicamente perdidas. O peão de D6 também se torna um peão indefensável por ser um peão atrasado aqui nessa posição. Brancas não somente vão ficar com um peão a mais, como um peão a uma casa da promoção defendido. Então o Nakamura resolve tomar o peão de B, resolvendo a tensão dessa maneira, mas com o peão de A. Seria possível também jogar C por B6, né? Também é uma possibilidade. Mas ele toma com o peão de A. E nessa posição, novamente, a posição está extremamente complicada, se as brancas resolvem tomar de volta, tem alguma coisa aqui que o Boris percebeu, depois que o Nakamura jogou o lance. Se você toma de volta, a realidade é que pretas estão melhores, porque pretas podem trocar essa torre, e agora estamos atraindo a dama para longe da defesa do rei. Aí a gente toma de volta, a gente toma aqui o peão de D6, e se você tentar uma coisa semelhante, ao invés de voltar o bispo, você tentar cravar o peão, seja de dama, seja de torre, por exemplo, as pretas vão mudar completamente de marcha. Agora que todo o material tá na ala da dama, a gente vai jogar tipo cavalo em G4, para jogar dama em H4 e checkmate. E é tarde demais para parar o nosso ataque. Basicamente é tarde demais para parar o ataque. Se peão toma cavalo, dama em H4, bispo em G1 tentando parar o mate, peão de H toma G4 com ideia de torre na casa de H7. E basicamente coisa demais aqui. O ataque do jogador de pretas é assustador, absolutamente assustador. Existe também uma ideia de F3 para a gente poder jogar F2 depois. E nossa senhora, o Boris não gostou nem um pouco dessa alternativa, né? Ele não gostou disso. Então quando o Nakamura jogou A por B6, ele muda aqui de marcha para defesa e joga bispo de volta para a casa de G1. E nessa posição, por exemplo, o que ele tá vendo é que, beleza, o Nakamura não pode tocar nesses peões, porque se ele tomar aqui, cavalo toma de K, alguma coisa do gênero. Se você tomar de K, por exemplo, você toma o peão de A, D por C7, e o jogador de brancas não tá sob tanto perigo. Então o Nakamura deixa a tensão dos peões como está e joga cavalo em H5, cavalo em H4. Cavalo em H4 é um daqueles lances que não é tão claro até você ver a ideia. E não se preocupe, você vai ver a ideia. O Boris Gelfand não percebe um perigo imediato no lance cavalo em H4 e ele joga torre em E1, que é um erro, porque permite o ataque das pretas. Torre E1 vem com qual objetivo? Super proteger o peão de G. Ele quer que esse bispo vá para a casa de F1 e os dois bispos dele fiquem muito lindamente protegendo aqui o rei para que o restante das peças dele possam atacar. Mas o Nakamura joga de maneira imediata cavalo por G2, um sacrifício absolutamente brilhante de cavalo. Esse sacrifício vem com o tempo na torre. Então você é mais ou menos forçado a aceitar, mais ou menos não, você é forçado a aceitar o sacrifício. Por quê? Se você toma esse cavalo, né, qual que seria a ideia do sacrifício? A ideia é torre G7, a torre tá na cara do rei, e depois eu vou tentar envolver a dama no ataque de uma maneira ou de outra, certo? Eu poderia jogar, por exemplo, dama D7, é uma das ameaças da posição. Então se você jogar algo que não vê a ameaça, dama em D7, e de repente você tá levando checkmate, porque vai vir dama H3 cheque e G2, o avanço de peão com checkmate, ainda vou te dar mate de peão, né, que é pior ainda. A depender da situação, eu vou tirar esse cavalo daqui, né, então, por exemplo, você joga algum lance lento, eu tiro o cavalo daqui, eu jogo peão, toma, você toma de rei e dama em H4 checkmate, por exemplo. Existem várias ideias que são desagradáveis desse rei estar na casa de G2. E o estranho também é que o rei não pode sair daqui. Tipo, você não pode jogar rei em H1, porque G2 é checkmate. Você não pode, por exemplo, jogar rei na casa de G1, porque bispo em H3 vai ser checkmate. Então, basicamente, o rei tá na cara da torre e não tem o que fazer. O rei vai ficar na cara da torre. O Gelfand não gosta dessa posição, então ele decide ser espertinho, né? E ele joga peão toma. E a ideia do Boris Gelfand, sendo espertinho aqui de tomar o peão de C7 é: vamos trocar damas, porque aí o seu ataque morre. No momento que o seu ataque morre, eu tenho um peão a uma casa da promoção. Então, por exemplo, Nakamura tira o cavalo, ameaçando o G2 checkmate. O Gelfand toma esse peão só para sair da ameaça de checkmate. Toma de cá, e olha só, eu tenho um peão a uma casa da promoção. E basicamente você vai ter que trocar torres, eu tenho a coluna aberta, a posição ela é extremamente favorável para as brancas. O que o Gelfand não viu é que D por C7 é um erro terrível, porque o Nakamura não tem que trocar damas, e ele também não tem que perder tempo tomando o peão de C7, ele pode só tomar a torre. E esse é o primeiro sacrifício de dama da posição. Por que é que o Nakamura está sacrificando a dama? Qual que é a ideia? Se peão toma dama, promove para dama, checkmate de peão G2. Que lance, né, meus amigos? Então, Nakamura ganha a qualidade. Beleza. O Gelfand perdeu a qualidade, mas nem tudo está perdido. Dama toma E1. Agora o Nakamura joga G2, entregando o peão para expor o rei das brancas, aquela mesma ideia de exposição do rei que a gente viu, para a gente poder colocar a torre na cara do rei.
Então, rei por peão, torre G7, rei em H1, tudo veio com cheque, né? Então, como tudo veio com cheque, a dama não estava caindo, agora a gente toma o peão de C7 e vamos vencer dessa maneira, né? Não, bispo em H3. Pode tomar minha dama pela segunda vez, agora ela tá caindo mesmo, né? Toma, promove pra dama. Bispo em G2, exatamente a mesma ideia de checkmate por parte do Nakamura. Então você tem que defender o checkmate. Bispo em F1 defendendo o checkmate. Agora certamente o Nakamura vai tirar a dama defendendo o bispo, né? Certamente, vai jogar dama C8, por exemplo, né? E aí a gente vai ter uma liquidação de material e isso vai terminar num final chatíssimo, onde pretas provavelmente vão ganhar por ter ganhado a qualidade. Dama D3. Mais um sacrifício de dama. E nessa posição, né, tá sacrificando a dama, tá sacrificando o bispo também, você pode escolher qual tomar. Se tomar a dama, bispo em G2 já vimos, é o mesmo checkmate. Se você tomar o bispo, dama por F3 leva checkmate também, então esse é um sacrifício duplo e você não pode tomar nenhum. O Boris Gelfand joga cavalo por E5, então ele defende o peão de F3, que é o lance correto, é o lance que não perde. E o Nakamura sacrifica a dama de novo. Joga bispo, toma bispo. Não tira a dama da casa. O cavalo pode tomar a dama. Obviamente, é exatamente a mesma ameaça. Se cavalo toma a dama, bispo em G2 é checkmate outra vez. O Boris Gelfand deve estar tendo pesadelos com essa torre e esse bispo aqui. Certo? O Boris Gelfand não toma o bispo ofertando uma troca de damas. Temos dama por cavalo que estava de graça. E se você contar o material, o Nakamura simplesmente está com uma torre a mais, porque as brancas tiveram que sangrar muito material para sair do ataque. As brancas conseguem recuperar parte do material com uma táticazinha, torre C1, mas no processo, após dama por cavalo, né, ganhando uma peça de graça e depois perdendo uma torre por conta dessa promoção, que você tem que entregar uma torre para parar, o jogador de pretas tem simplesmente uma peça a mais. Olha só, se você contar o material, temos um cavalo e um bispo, e o adversário tem apenas um bispo. Por consequência, o Boris Gelfand finalmente, no lance número 33, abandona a partida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixe um like nesse vídeo se sim. Um abraço e até a próxima!